Nessa oportunidade maravilhosa, quero saudar a todos com a paz do Senhor. É um momento de grande alegria de estarmos dando início a mais um trimestre, né? Que vai nos levar a um estudo maravilhoso, né? Como tem o título aqui, A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Que coisa maravilhosa, né? De autoria do pastor Ezequiel Soares e Daniela Soares. Então, é um momento vai ser um trimestre muito rico para nossas vidas, e eu convido desde já a cada um que se detenha, né, nesse trimestre, para estarmos aprendendo muito mais, né? Vamos ver aqui a lição que tem o texto áureo no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho, né? A verdade prática vai dizer que além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar também o julgamento divino como boas novas. Então o atalaia está sobrecarregado com a missão de Deus para anunciar a palavra do Senhor, né? Então nós temos esse trimestre maravilhoso que vai falar muito aos nossos corações, né? E aí, sobre o livro de Ezequiel, o profeta, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: o profeta Ezequiel, aqui no livro de estudo, vai falar que Deus o fortalece, né? O que é fortalecido por Deus. Ele nasceu numa família de sacerdote que provavelmente vivia em Jerusalém. Ezequiel descendia da linhagem sacerdotal aceita por Zadok, né? Diferente de Jeremias, que nasceu da linhagem sacerdotal Jeitar de Abiatar, né? Então nós sabemos que Jeremias também está nesse contexto da história. Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? Que eles vão estar nesse reino, desse grande império babilônico, né? E Jeremias, ele antecede a Ezequiel, e nós vemos duas colocações muito importantes que nos chamam a atenção. É que Jeremias, ele foi proibido de casar. Deus não permitiu que ele casasse. Já Ezequiel casou, mas Deus tirou sua esposa. E é um texto muito lindo que vai nos fazer, nós ficamos assim, a entender o que Deus está falando ali, né, com o profeta Ezequiel, né? Então, o profeta Ezequiel vai falar em Ezequiel 24:17, que vai dizer o seguinte: Ezequiel 24:17 vai falar dessa questão aqui daquilo que Deus disse para ele. Diz assim: geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes e não comas o pão que te mandam. Então, nessa linguagem ali fica um pouco, não é a corrigida, mas a gente percebe aí como foi difícil, né, para Ezequiel, quando Deus tira ali a sua esposa, né? Deus tira ali a sua esposa naqueles dias, e nós sabemos que era um profeta que Deus tinha levantado para anunciar ali ao povo de Deus, né? Vamos ver aqui. Aqui vai dizer o seguinte: refreia teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e mete nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás.
Esses foram os dias de luto de Ezequiel, né? Então nós sabemos que Ezequiel ele vem anunciar, a gente vai falar que ele vem anunciar aos descendentes, né? Sobre o juízo de Deus, a justiça divina. Ele vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus, né? Então nós percebemos isso. Ele vai falar aqui na primeira parte, segunda parte, terceira parte, e vai nos remeter a um assunto muito interessante, né? Nós sabemos que a desobediência entrou por Adão, mas a obediência vem por Jesus Cristo. Então, a cabeça que pensou, mas que desobedeceu, foi Adão, mas Jesus veio para nos ajudar, né? Então nós vamos ver o seguinte: a consciência moral e espiritual do povo. Como estava o povo naquela época? O povo descende de gerações, como descende de famílias que não obedeciam ao Senhor. E os profetas estavam sempre ali para anunciar o Evangelho, para falar da palavra de Deus, para que o povo se arrependesse, né? Então aqui vai dizer que no versículo, no começo aqui, vai falar sobre o chamado do profeta para anunciar a este povo que Deus ia castigá-los. Então o povo não estava, só que o povo não queria ouvir, né? O povo não queria ouvir. Então, chamado para falar um povo que não vai ouvir. Imagine você ser profeta e falar para alguém que Deus está dizendo, você vai falar, mas ele não vai ouvir. Noé pregou 120 anos. O povo ouviu? Não ouviu. Então, as nações, elas vêm sendo advertidas por Deus, mas não querem ouvir, né? Exceto Jonas, que pregou em Nínive, e Nínive se arrependeu. Mas outras pessoas não quiseram se arrepender, ainda proibia de pregar. Você não pode, nós não queremos ouvir, né? Então, nos dias atuais a gente percebe isso. As pessoas não querem ouvir o Evangelho, né? Então, nós sabemos que naquela época as potências, o estado político, né? Contexto político, nós sabemos que tinha Egito, Assíria e Babilônia. Embora o Egito e a Síria estavam caindo, Babilônia estava crescendo e já estava em seu grande glória, né? Então, até o ponto de Nabucodonosor dizer que ela seria infalível, invencível, inabalável, por ser tão forte, né? E aí é onde ele vai desobedecer a Deus e onde vão profanar as coisas de Deus, e Deus imediatamente vai cortar, né? A prosperidade daquela cidade, ela vai cair, né? Deus mostrando que ele é soberano, mostrando que ele tem o controle de tudo. Então, Nabucodonosor achava que seria invencível, né? Então ele fez isso. Como era que ele falava? Ele achava que ele era tipo um Deus, né? A ponto de Deus entrar em julgamento com ele também. Então, as nações do Egito, nós sabemos que é o que aconteceu, o que Deus fez no Egito, né? E os assírios eram muito também povo cruel nas suas guerras. E aí Nabucodonosor ele vem, consegue formar o seu grande império, mas ele desobedece a Deus, né? Ele desobedece ao Senhor. E aí até que representa, o que representa Babilônia? A estátua que estava ali representando Babilônia era cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, né? Achava-se forte, mas ali, através da estátua dos sonhos, Daniel vai entender que ia vir outros impérios. Deus ia mostrando para ele como Deus estava trabalhando e como Deus vem trabalhando
a questão dos impérios, dos governos, né, do mundo, né? Então Babilônia caiu porque zombou de Deus, né? Fez o que fez, né? Aí vem o Império Médio-Persa, que os peitos e os braços de prata representam já um outro império, né, que está ali sendo mostrado para Daniel. Deus vai revelando e vai dizendo, né, tem mais, né, tem mais um com os ventres, né, e as coxas de cobra, né, que vai representar o Império Grego, né, representando o leopardo, né, rápido, foi ligeiro, foi em 12 anos, Alexandre o Grande tomou tudo e também parou, né? Aí entra o Império dos pés de ferro, misturado com barro, né? Que vai falar do Império Romano. E assim é aquilo que Deus estava representando ali, que Nabucodonosor não entendia e que se achava o dominante. E Deus dá o domínio, mas ele também tira o domínio. É isso que ele vai mostrar no livro de Ezequiel. E nós sabemos que é dele o poder, é dele a soberania, né? Então nós percebemos que nós temos nesse trimestre algo muito importante para as nossas vidas, né? Então a parte 1 da lição, ela vai mostrar dos versículos de 1 a 24 e vai falar sobre o chamado de Ezequiel, que ele foi chamado para anunciar, pregar a palavra aos filhos de Israel. Mas também tem o sonho de Ezequiel, né? Ezequiel tinha um sonho, estudou para ser sacerdote, para exercer o seu ministério. E, segundo a história, ele foi levado cativo antes de acontecer. E o seu sonho parece que é como se fosse frustrado, né? Aí você agora está em uma terra distante, em meio a cativos, em meio a presos, né? E como desenvolver o seu ministério? Muitas das vezes fica difícil para o profeta que tem um sonho, que teve um sonho como ele e chegou como ele chegou, e agora ele já não completa a idade para exercer o seu ministério, porque antes de completar ele já foi levado cativo e já estava agora no meio dos cativos. Mas ali no meio, né, Deus que conhece e que escreve e que escuta o gemido da tua alma, da nossa alma, chega o momento em que ele escreveu e ele sabe a hora em que vai levantar-se para cumprir, né, realizar os seus sonhos, não deixar que os seus sonhos sejam frustrados, de salvação, de vida eterna, de cura, de libertação. Deus ele vem acompanhando tudo, né? E aí diz que ali Deus aparece a Ezequiel, ele conta a sua história aí, quando ele começou a ter as visões de Deus, quando Deus falou com ele, e ele começa o seu ministério, e ele vai dizer justamente, era a idade para começar o ministério, era 30 anos, e ele vai dizer aí que no 30º, né, no 30º ano da sua história, fechando o dia, Deus chega para cumprir, se eu não atraso, eu chego no tempo para dar vitória aos que esperam e que guardam os meus mandamentos, né? Então os sonhos de Ezequiel começam a se desenrolar, começam a aparecer, né? E nós vemos aqui como ele foi usado, como ele foi trabalhado por Deus. Pense num vaso que foi trabalhado por Deus, né? A segunda parte vai falar que ele vai pregar para as nações. Deus não capacitou só para Israel, né? Só para a tribo do sul, porque a tribo do norte já tinha sido levada pela Assíria,
quando Senaqueribe veio e levou, pegou a tribo do norte, já tinha levado cativo, e agora restava a tribo do sul, e a Síria também já tinha sido vencida, né, pelo os exércitos de Babilônia, né? Então nós sabemos que aqui vai nos mostrar que Ezequiel não foi chamado apenas para pregar, vamos dizer assim, na sua igreja, no seu povo, não. Ele foi chamado para pregar para as nações. A palavra de Deus, ela não é só pregada para os crentes, né? Para os que estão ali na linhagem, obedecendo, procurando obedecer-se, não. É pregada em mundo geral, é para todo o mundo. E as qualidades e status, cores, é para todos. Então, a obrigação da igreja, do servo de Deus, que usa as Escrituras, é anunciar o Evangelho a toda a criatura, né? A tempo e fora de tempo. Então, ele vai pregar para as nações, ele vai falar para outras nações que estão no contexto, né? E que delas que ainda vai ouvir, ou que deixar de ouvir, né? Ele vai dizer assim, que ouça o que deixe de ouvir, vai ser pregado, você vai falar a palavra, não se preocupe se ele não ouvir, porque tem que pregar a palavra, porque a palavra ela vai estar no julgamento, no juízo final, e quando chegar no juízo final, essa pessoa não vai dizer, não, mas eu não ouvi, ninguém me falou nada. Então por isso ele diz, que ouça ou que deixe de ouvir, porque se pregar a palavra para a pessoa e ele se converter do seu mau caminho, Jesus o salva. E você fez o mandato do Senhor. Se você pregar e ele não der ouvido, não tem problema. Ele vai morrer no seu pecado, mas você cumpriu a ordem do Senhor. Cumpriu o mandamento, como atalaia. Agora, se você não anunciar, não, mas porque ele já conhece a palavra, ele está afastado da igreja, se ele afastou, é a mesma consequência. Você tem que anunciar para ele a palavra, adverti-lo, dar o conselho, porque se ele morrer naquela situação, Deus ainda vai perguntar a você, ainda vai pedir, né, sobre isso. Ainda vamos dizer assim, vamos ter que responder sobre isso, porque era para termos anunciado. Então, é preciso anunciar o Evangelho. Se ele não ouvir, é com ele. Se ele ouvir, melhor, que é o bem para ele. E agora, se eu não anunciar, aí é comigo e Deus. Aí a coisa vai ficar difícil para mim, né? Então, a terceira parte vai falar sobre, já é pós os acontecimentos, e o profeta vai trazer aqui uma mensagem de restauração, uma mensagem de consolo, né? A Bíblia diz que Deus, ele cria o problema para você saber que ele é Deus, e ele resolve o problema para você saber que ele te ama, né? Ele é justiça aqui, ele é amor aqui. Ele é amor aqui, ele é justiça aqui. Então, é para você saber que ele domina, que ele governa, né? Então, isso é muito importante, estarmos entendendo a palavra do Senhor. E nesse trimestre nós vamos estar navegando é um livro maravilhoso, que há quanto tempo não se tem esse estudo lindo, né? E quanto mais na pessoa desse grande escritor aqui, que eu me identifico muito com o seu pensamento dentro das Escrituras, né? Então, é importante estarmos meditando e vendo, né, esse contexto. Nós sabemos que as tribos foram divididas, Reino do Norte e Reino do Sul, e que o Reino do Norte foi também julgado, e agora, nessa época aqui
de Ezequiel, vai falar que o reino do sul, Judá, não teve, não parou para entender, não quis. Profetas mentirosos, falsos profetas, anunciavam que Deus ia resolver a situação, que logo, logo estariam voltando, era poucos dias, negócio de anos, e o profeta vai falar, vai dizer a mensagem do Senhor, e ele fala 70 anos, né? Então muitos, o pessoal ficaram sem esperança, o pessoal estavam desesperados, sem saber o que fazer durante todo esse tempo. Aí aqui na parte 3, vai trazer a esperança para o povo, trazer esperança que o Senhor vai cumprir a sua palavra, porque Deus o ama, o homem, né? Então não é diferente nos dias atuais. Vai se cumprir as profecias e Deus vai trazer tanto o milênio como a eternidade para a sua igreja, né? Para que possamos ter o completar da vida com abundância, né? Então que o Senhor assim nos ajude e que possamos desfrutar nesse trimestre dessa lindo dias de estudo da palavra de Deus.